Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Saúde. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje, de todos vocês que nos assistem pela TV Alice. Essa sessão ela foi solicitada e indicada pelo deputado Fábio Duarte, que eu passo a presidência da sessão para que ele possa conduzir os trabalhos. Cumprimento aqui as nossas convidadas, a doutora Terezinha Sintra e também a Valéria. Valéria, seu sobrenome não é fácil de falar não, hein? Felberg, sejam muito bem-vindas e vai ser um prazer escutá-las e reverberar essa pauta que é tão importante. A presidência é com o deputado Fábio Duarte. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao nosso presidente, doutor Bruno Rezende, que tem feito um brilhante trabalho à frente dessa tão importante comissão nessa Casa de Leis. Quero aqui também cumprimentar a nossa médica geneticista Terezinha Sintra e a Valéria Felberg e a sua filha Hilary, que aqui se faz presente. Nós estamos também aguardando a Rosemary Colodete, que está a caminho. Hoje, nós realizamos uma sessão especial dedicada a um tema de grande sensibilidade humana e relevância social, a síndrome de Edwards, também conhecida como a trissomia do cromossomo 18. Talvez nem todos saibam, mas o Espírito Santo é o estado brasileiro com o maior número de jovens e adultos vivendo com essa condição genética rara. E talvez muita gente não saiba do que se trata. Essa síndrome que impacta profundamente o desenvolvimento físico e neurológico das crianças, exigindo um acompanhamento médico e cuidados contínuos desde os primeiros dias de vida. Esta reunião, portanto, é mais do que um encontro técnico, é um gesto de compromisso com a vida. Quero registrar com profundo respeito a presença da Valéria Felberg, a mãe da Hilary, a Rosemary Colodete, que está a caminho, que vivem com a trissomia 18. Vocês carregam uma caminhada de amor, de dedicação e de luta diária. Que suas vozes ecoem aqui como força orientadora para o que precisamos construir enquanto Estado. Agradeço também a doutora Terezinha Sark Sintra, médica geneticista, por estar conosco e por compartilhar conhecimento tão essencial para ampliar a compreensão pública sobre essa síndrome. Ao gabinete, à Comissão de Saúde, à Presidência da Assembleia, à diretoria das comissões permanentes, aos servidores da Engenharia e Tecnologia, à TV Alice, à Taquigrafia, aos procuradores e ao consultor legislativo, que tornam possível a realização desse trabalho. Que nesta manhã seja de aprendizado, empatia e de fortalecimento das políticas públicas que garantam dignidade às pessoas com a síndrome de Edwards e suas famílias. Muito obrigado. Leitura e apreciação das atas. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e, não havendo nada no expediente, adentro a fase da ordem do dia. A ordem do dia, reunião extraordinária para debatermos o tema Síndrome de Edwards, trissomia do cromossomo 18, com a apresentação da médica geneticista Terezinha Sark Sintra, por solicitação minha, deputado Fábio Duarte. Quero agradecer mais uma vez, doutora Terezinha, e Vossa Excelência tem a palavra para que possa nos agraciar sobre esse tão importante tema que nós trazemos hoje nessa reunião. Deixa eu me entender com esse microfone aqui. Bom dia a todos. Eu queria assim, agradecer muito o convite para estar aqui e principalmente a essas duas mocinhas aqui que fazem do trajeto de vida um bem-estar, óbvio, né? Com todos os detalhes, mas as duas aqui mandam muito bem. Eu costumo dizer, na procura de um bem-estar global, porque às vezes, quando a gente fala em alguma doença, em alguma condição, que é o nome usado atualmente, você vincula muito a um tratamento curativo.
E aí a gente sabe que as doenças que têm um caráter hereditário, um caráter genético, poucas ou quase nenhumas a gente tem uma cura, mas a gente tem como ter atitude para essa pessoa, para essa família ser feliz. Então, eu acho que isso é que faz a grande diferença. Eu costumo dizer não só para a trissomia 18, mas para qualquer outra condição. Então, eu acho que isso é um trabalho educativo. Então, quando a gente fala em relação à trissomia 18, a gente está falando de uma característica, eu costumo dizer, relativamente nova, porque tem 65 anos que a gente conheceu a trissomia 18. Já sempre existiu, mas a gente não tinha o cariótipo, que é quem define a característica a nível laboratorial. Então, foi em 1960 que o cariótipo surgiu, e aí as crianças que tinham, né, anomalias do desenvolvimento, ao fazer o cariótipo, foi definido. O que tem a mais é um cromossomo. E eu gosto muito da história porque quem nasceu há 80 anos atrás, há 90 anos atrás, sempre teve o atendimento. Então, assim, o conhecimento, ele personaliza mais o tratamento, mas não é mandatório. E aí, quando a gente vai entender sobre a trissomia 18, eu costumo dizer que as anomalias do desenvolvimento, quando você vai ler a literatura mais antiga, tem uma tabela que hoje todos nós, com certeza, abominamos, que é uma tabela de previsão, entre aspas, de vida. E aí, um pai, uma mãe, uma família, tendo acesso a essa informação, é pura emoção, né, Valéria? É muito cruel. E aí, a gente, enquanto médico, eu até entendo essa tabela. Por quê? A assistência, em termos de UTI neonatal, cirurgias e tudo mais, é tudo muito novo. Então, a criança que nasce apresentando uma cardiopatia, há 40 anos atrás, não tinha UTIs neonatal tão evoluída quanto tem hoje, não tinha as cirurgias pediátricas. E, com essa evolução, a gente mudou o curso natural. Então, aquela história que 50% vai a óbito no primeiro mês, os outros no segundo mês, e ninguém sobrevive ou vive bem tendo a trissomia 18. Então, a vida do paciente que tem a trissomia 18 mudou substancialmente junto com a assistência à saúde, como mudou a nossa vida. Então, quando você olha o histórico, o seu tio que com 60 anos, há 40 anos atrás, nossa, ele já estava bem debilitado. Por quê? A gente não tinha essas políticas públicas de prevenção, de diabetes, de hipertensão e tudo mais. Então, fazendo uma analogia, as crianças, as pessoas que apresentam a trissomia 18, a assistência mudou muito. Lógico, com algumas dificuldades, isso a gente nem discute. Mas o protocolo de acompanhamento ele está muito mais implantado, tanto a nível público quanto a nível privado. Volto a falar, lógico, com algumas, que não são poucas, dificuldades. Então, a trissomia 18, as principais características que a gente sempre pontua são o que nós, geneticistas, utilizamos, as anomalias do desenvolvimento, né, associado ao atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Isso é clássico, porque toda pessoa que tem na sua constituição genética cromossomo a mais ou cromossomo a menos tem manifestação clínica. Então, o que compõe esse cromossomo é o nosso DNA. E nós funcionamos igual uma receita. Se eu tenho DNA sobrando, cromossomo sobrando ou faltando, a receita, que somos nós, o ser humano, sai com algumas diferenças. Então, quando a gente tem uma criança, hoje, voltando um pouquinho, até no pré-natal, você já tem como ter esse diagnóstico. Então, hoje, a gestante começou a fazer um pré-natal. Com 12 semanas, fez o ultrassom mostrou alguma alteração, você já pode fazer o diagnóstico durante a gravidez. Às vezes, algumas pessoas falam, mas para que saber antes? Eu costumo defender a seguinte teoria: se eu sei durante o pré-natal, eu tenho um tempo para me preparar para receber esse filho. Ao passo que, quando eu tenho o diagnóstico na maternidade, o momento da notícia ele é muito mais impactante. Impactante em que sentido? Por melhor que seja o pré-natal, o parto normal, a cesariana, a mulher sente um desconforto. E aí ela planejou aquele filho
com o nome, eu saindo da maternidade com o meu bebê, que é o normal, que todos nós pensamos, de repente chega o neonatologista e fala, olha, o seu bebê tem algo diferente. Então, muda completamente o cenário. E daí o meu bebê, na maioria das vezes, precisa de ficar internado, aí eu vou ter alta sem o meu bebê, todo mundo vem visitar, agora grupos de WhatsApp, como é que está o bebê? Você não sabe o que falar. Eu costumo falar para todas as famílias, não falem, meu filho nasceu com um problema, porque ele não merece o rótulo de problema. Mas a gente fala instintivamente, um probleminha. Não é assim? A senhoria ainda bota no diminutivo, um probleminha. Então, eu falo, olha, meu filho nasceu com uma malformação ou com uma alteração do desenvolvimento, mas não use o nome problema, porque esse nome problema vai virar um rótulo. Porque aí, a pessoa que eu falei, meu filho nasceu com um probleminha, conta para o outro, que conta para o outro, e a comunidade toda já sabe que meu filho é um problema. Então, eu pessoalmente, tenho muito esse cuidado da forma de se abordar, da forma de se falar que meu filho tem alguma diferença no desenvolvimento. Então, hoje, você, sabendo durante o pré-natal, eu costumo dizer que você tem um tempo para se preparar, para ter, né, o acesso às informações e emocionalmente se preparar para receber esse filho com algumas características diferentes. Então, hoje, no pré-natal, você já tem como fazer os exames. Não são exames que são oferecidos pela Rede SUS. Então, hoje, o exame existe, mas ele não é disponibilizado pela Rede SUS. Então, o bebê, mesmo não tendo o exame, quando você faz os ultrassons que o SUS disponibiliza, quando o ultrassonografista vê alguma diferença, ele já alerta. Isso já é um ganho. Então, eu já sei que meu filho tem algo diferente no desenvolvimento. Então, eu já tenho esse tempo para me preparar. O bebê nascendo, é muito frequente a prematuridade, a cardiopatia, problemas respiratórios, problemas de sistema nervoso central. Eu uso o termo problemas, tá? Alterações do sistema nervoso central. Então, essa criança fica internada. É o habitual. E aí, hoje, com a assistência do berçário, as crianças, igual eu mencionei anteriormente, estão vivendo muito mais. Muito mais. Então, todo esse trajeto da família, eu acho que é fundamental o apoio do governo. Porque são atendimentos que não é durante um mês ou durante 2. Então, às vezes, a mãe me pergunta, mas, doutora Terezinha, quanto tempo ele vai fazer fisioterapia? Eu falo, ele é que manda. E fono, ele é que manda também. Porque cada criança, cada paciente responde de uma forma. Então, não tem um tempo pré-estabelecido. E, voltando na linha do tempo, todo o trabalho de atendimento de físio, fono, TO, independente da gente conhecer a causa, ele deve ser instituído, e já é. Então, hoje, a gente tem... Sempre tivemos, na realidade, né, o excelente atendimento das APAES e das pestaloses, que nasceu uma criança, inclusive, existem programas que a APAE Vitória desenvolve, por exemplo, e tantas outras, que é de bebê de risco. Então, o bebê nasceu, ele tem alguma anomalia do desenvolvimento, ele já tem que ser encaminhado para fazer a estimulação. Porque, às vezes, o teste genético demora, só o cariótipo não define um diagnóstico, precisa de um teste de DNA, um teste molecular, e isso demora tempo. E o menino está envelhecendo. Eu enfatizo muito isso, não só nós adultos que envelhecemos, os piquititos também envelhecem. Então, é diferente eu pegar uma criança com 2 meses e com 8 meses. Diferente no sentido de ganho de plasticidade cerebral. Então, quanto mais cedo eu começo, melhor. Então, o mantra que como eu costumo dizer é, nasceu um bebê, tem alterações do desenvolvimento, encaminha logo para a estimulação. Isso aí tem que ser uma regra. E aí, os exames, a confirmação do diagnóstico vai acontecendo. Então, aquele mantra daquela tabela da sobrevida do portador da trissomia 18, hoje a gente não considera mais essa, eu falo bendita, essa bendita tabela. Mas eu até entendo por que ela existiu. Porque você não tinha acesso à saúde com uma evolução boa, igual a gente tem hoje. Então, você olha essas tabelas, elas são extremamente antigas. E hoje, a maioria dos colegas neonatologistas e neurologistas e tudo mais não utilizam mais.
Então, é muito raro. E aí, quando a gente pensa até quando o paciente com trissomia 18 vai viver, eu costumo dizer que depende muito das intercorrências de saúde. Então, se é um recém-nato que nasceu com cardiopatia, como qualquer outra criança que tem cardiopatia, ela tem um risco maior de ter alguma complicação e ter um óbito mais precoce. Agora, se eu não tenho cardiopatia, não tenho problema gastrointestinal grave, não tenho malformação cerebral, eles vivem e vivem bem. Então, é o caso da nossa moça aqui, da Hilary. Então, ela não tem cardiopatia grave, não tem malformações associadas que levem a riscos de vida maior do que quem não tem nenhuma malformação. Então, até quando eu vou viver, a gente mesmo, que teoricamente não temos uma síndrome, a gente não sabe dizer, a gente se cuida bem. Agora, precisar até quando, a gente não sabe. Então, eu acho que todo o processo de atendimento das crianças, né, dos adultos que têm trissomia 18, é um atendimento permanente, que aí envolve a parte nutricional, a parte médica, a parte de estimulação, e que é a principal necessidade que as famílias sentem. Então, essa outra mocinha que está chegando aqui também, as necessidades são contínuas. Não é eu preciso de um suporte nutricional. Bem-vinda. Eu costumo dizer estacionar a nossa moça. Então, assim, igual eu estava mencionando, eu acho que o diferencial é o sistema entender que é uma necessidade permanente. Não é eu vou fazer fisioterapia 1 ano ou 2 anos, não sei. Ele vai fazer fisioterapia, essa pessoa, continuamente. E aquilo que eu mencionei anteriormente, a alta é a pessoa que vai se dar. Então, a fisioterapia, por exemplo, não é só para andar. É para você manter uma mobilidade boa. Então, às vezes, a gente ainda se depara com algumas falas. Não, mas tem um comprometimento cerebral, não vai andar. E a fisioterapia precisa? Lógico que precisa, para não dar atrofia muscular, para manter uma boa saúde da parte motora e da parte pulmonar também. Qualidade de vida. Então, às vezes, não, mas tem um comprometimento neurológico maior, não vai falar, não precisa de fono. Mas a fono não é só para falar, é para deglutição, é para manter todo um funcionamento orofacial bacana. Então, hoje, os protocolos são manter a pessoa, assim como nós, com uma saúde bacana, com uma saúde legal. E aí eu acho que esse é o principal detalhe que as famílias se deparam. Hoje, eu estava comentando aqui com um colega, o Espírito Santo tem um sistema de saúde muito bom. A gente conversa com outros estados, a gente tem uma saúde bacana, com a dispensação dos medicamentos e tudo. Óbvio que os atrasos são inerentes, isso não tem como, né? Mas, se a gente comparar com outros estados da federação, a gente aqui no Espírito Santo está evoluindo bacana. Os gestores estão tendo uma visão bacana de saúde, de prevenção. Então, eu acho que isso tem que ser alimentado continuamente. Não é fiz agora, tá bom e tchau. É contínuo, porque as necessidades nossas, elas são contínuas. Então, eu acho que, para a galera, eu chamo de galera, que apresenta a trissomia 18, essas necessidades de acompanhamento, elas são primordiais, né, meninas? Eu acho que a grande necessidade é essa. E outra coisa que eu ia colocar, às vezes, quando a gente fala numa característica genética, a primeira coisa que vem à mente da gente é hereditariedade. Então, a trissomia 18, como as outras trissomias, trissomia 21, que é a síndrome de Down, trissomia 13, que é Patal, que são as mais frequentes, são alterações genéticas, em 90 e poucos % das vezes, casuais, não são hereditárias. É uma alteração genética? É uma condição genética? Só que não é hereditário, acontece por acaso. Então, através do cariótipo, a gente passa essa informação para os familiares, porque, às vezes, é uma família que quer ter outros filhos, ou já tem outros filhos, e esses filhos vão ter filhos também. Então, através do cariótipo, a gente proporciona o aconselhamento genético, que é essa discussão, se eu engravidar de novo. Então,
90 e poucos por cento, 95, 94% dos casos de trissomia 18 acontece por acaso, que agora está mudando, né? É T21, T18, T13, mas eu costumo dizer, o clássico é trissomia 18, síndrome de Edwards, assim como trissomia 21, síndrome de Down. Só que com esses nomes menores, né, agora, então, com frequência, outro dia eu recebi um baixinho, era um rapazinho que teve alta, que tinha trissomia 18, acho que ele estava com 3 meses. Aí a mãe chegou e falou, eu vim porque ele tem T18. Então, isso, eu acho que mundialmente, né, está acontecendo. Né? Então, já está usando T18, T21. Então, isso é a evolução das terminologias, igual agora todo mundo chama o outro pela primeira ou segunda sílaba, né? Isso hoje está muito frequente entre todos, né? Então, isso acontece. Então, assim, eu acho que a mensagem principal que eu queria deixar é a importância do acompanhamento, do atendimento multidisciplinar para essa galera, associado ao acompanhamento familiar também. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu sugiro as famílias conversarem com as APAES, conversar com as Pestalozes, porque são instituições que fazem uma abordagem familiar, não só uma abordagem à criança, porque, na maioria das vezes, a criança está muito bem e a família que precisa de esclarecimentos, de acolhimento. Então, quando vocês olharem uma pessoa que tem uma condição genética, na realidade, não só condição genética, eu acho que qualquer condição que impacte na saúde, não olhe a pessoa, olhem uma família. Então, só para finalizar, a semana passada eu estava com uma paciente que estava com diagnóstico de um câncer de mama e ela estava lidando relativamente bem. Aí, na hora que eu olhei para o esposo, eu vi no olhinho dele, eu estou muito preocupado. Aí eu perguntei para ele, e aí, como é que você está? Ele falou bem assim, não, é ela que está fazendo o tratamento. Aí eu falei, não, eu estou falando você, pessoa, com a notícia que a sua esposa tem um câncer de mama. Ele falou, doutora, eu estou muito ruim, eu estou muito preocupado. Então, isso acontece, fazendo uma analogia, quando a mãe recebe o diagnóstico que o seu filho tem uma trissomia 18, a gente instintivamente direciona para a mãe. E o pai passa a ser talvez um coadjuvante. Aí o pai quer proteger a mãe, não toca no assunto, e aí cada vez mais eu alerto para a gente olhar a família, porque o índice de separação após o nascimento de uma criança com uma condição genética não é pequeno. Então, eu queria fechar essa pequena fala aqui com essa mensagem. Vocês, não só como profissionais, mas como pessoa, cada um de vocês convivendo com famílias que estão passando um momento de alguma doença, não olhem só a pessoa, olhem a família, porque às vezes a gente tem um filho ali que está se sentindo, meu irmão vai morrer, minha mãe vai morrer, e a gente foca na mãe, foca na criança. Então, hoje já tem várias instituições que têm programas de acolhimento aos irmãos, porque às vezes aquele irmão, nossa mãe está com muito medo, e a gente, ele é jovem, passa. Ele é jovem, nem olha, nem toca no irmão. E esse irmão está sofrendo com medo do que o irmão possa ter, com medo do irmão morrer. E esse irmão, ele tinha uma atenção bacana. Com o nascimento de uma criança, eu vou usar um termo antigo, especial, o natural é a gente direcionar até mais de 100% para essa criança que nasceu, e eu entendo isso perfeitamente, e o outro irmão vai, mas ele não vai. Ele também precisa de um acolhimento. Então, assim, em tudo na nossa vida, é a última fala, o último lembrete que eu queria deixar, vamos olhar a família, porque eu acho que é dessa forma a gente tenta ser mais assertivo na condição desse núcleo familiar. Então, é basicamente essa ideia que eu queria passar para vocês. Obrigada. Quero parabenizar a doutora Terezinha. Doutora Terezinha, só para que a senhora possa corroborar conosco mais um pouquinho, a senhora, enquanto profissional de saúde, qual a carência que a senhora vê hoje acerca do Sistema Único de Saúde que falta para que
essas mães elas pudessem ter uma atenção. Qual a dificuldade que hoje a senhora, enquanto profissional, quer seja de exames, que a senhora tem hoje para que possa ajudar ainda mais essas famílias? O que falta hoje na rede SUS que poderia se ter para melhorar essa situação? Eu penso que o principal é o Estado como um todo manter as parcerias com as APAES e com as Pestalozes, que são as instituições que dão conta. Então, existe fisioterapia e fono, por exemplo, a nível da unidade de saúde, mas é diferente. Então, eu acho que essas parcerias, Estado, município, com as instituições, faz toda a diferença. Porque o que acontece? Você não tem como gerar vaga se você não tiver recurso. Por quê? A criança entra, ela não vai ficar 1 ano, ela vai ficar enquanto ela precisar. Isso aí, por isso que todo mundo, a reclamação de todos é fila de espera. É porque, para eu gerar vaga, eu preciso de recurso. Para eu gerar recurso, eu tenho que ter o aporte das parcerias, dos convênios. Então, e às vezes a gente fala, não, mas aí o Estado vai montar uma clínica, ou o município vai montar uma clínica. Montar a estrutura física, até que, na minha visão, é o mais simples. Agora, o profissional capacitado para atender, aí já entra numa outra demanda. Então, eu acho que o governo pode e mantém, na maioria das vezes, parcerias bacanas com essas instituições. Eu acho que isso aí, assim como já tem para trissomia 21, que tem a Vitória Dal, Cariacica Dal, para a trissomia 18, em termos de ter um local específico, eu, pessoalmente, não vejo essa necessidade, porque o que eles precisam é a mesma coisa que as outras crianças que têm condições genéticas precisam. Então, eu acho que inclusão também é isso. Então, físio, fono, TO, que a síndrome de Down precisa, os da trissomia 18 também precisam. Lógico que com uma demanda permanente diferente. Aí é que entra os detalhes, as necessidades. Obrigado, doutora. Doutor Bruno? Doutora Terezinha, parabéns pela sua explanação. Acho que cresceu muito aqui o nosso conhecimento acerca da trissomia do 18. Eu sou médico, mas a minha área de atuação é oncologia. Então, nós estamos em áreas bastante diferentes, mas foi bastante importante assim, a sua explanação. A angústia do Fábio é a angústia de quem senta do lado de cá. Né? É entender como que o Sistema Único de Saúde pode ser aprimorado. A gente vê as deficiências do sistema o tempo todo. Né? Quando batem na porta do vereador, do deputado, é porque o sistema está sendo insuficiente de resolver os seus próprios problemas. Você fala sobre uma parceria que eu acho que é fundamental, que é com o terceiro setor, sejam a PAES ou Pestalozes, que são as principais mantenedoras dessa causa no Espírito Santo. E aqui na Assembleia, acho que talvez nós sejamos os grandes alicerces, né, os vetores de desenvolvimento dessas instituições, porque colocamos emendas todos os anos. Eu coloco emendas nas APAES, Pestalozes, tenho certeza que o deputado Fábio também faz a mesma coisa, na angústia de tentar, de fato, abarcar esse gap de assistência que existe quando se fala no serviço prestado pelas APAES e Pestalozes. Elas preenchem essa lacuna que o sistema de saúde não faz, né? E misturando com assistência, né? Que acaba que não é só saúde ali, também a assistência, a ação social, tudo acontecendo junto. E você falou um ponto que, para mim, é o cerne dessa questão, junto, naturalmente, com a assistência às crianças, que é a assistência às famílias. Isso preocupa muito, né? O número de famílias que acabam se desmantelando depois do nascimento e as mães que têm que carregar toda dificuldade que de fato existe sozinha, né? As crianças são bênçãos. Tenho certeza que todas as mães, 100% delas, amam os seus filhos, cuida muito melhor do filho, às vezes, do que de si própria. Né? Praticamente abdica da vida
própria a favor do filho, né? Eu tenho um casal de filhos, nenhum deles tem trissomia, mas se tivessem, eu daria a minha vida pela deles a qualquer momento, né? E tenho certeza que as mães que estão aqui pensam da mesma maneira, né? Olha só que coisa linda. Você vê duas crianças que são extremamente cuidadas e dá para ver que são extremamente amadas também. Mas a gente precisa cuidar das famílias. A gente precisa cuidar das famílias. Não é uma doença que a gente dá um antibiótico, é uma condição. É uma condição que vai acompanhá-las até o fim da vida. Então a gente precisa dar suporte. Queria dizer que o meu mandato está à disposição, assim como, naturalmente, o mandato do deputado Fábio. E, independente de a sessão terminar daqui a pouco, as dificuldades que forem aparecendo, nós vamos continuar aqui para poder ajudar a solucionar. Às vezes, só um segundinho, o que eu penso é que o que talvez facilitaria seria as necessidades que demandam de um suporte nutricional, de uma fralda, não é isso? Acontecesse de uma maneira, porque não tem como, meu filho precisa de uma fórmula nutricional, 2 meses sem por causa de questões, né, de trâmites legais, digamos. Só que aí não dá para esperar. Eu preciso dar fralda para o meu filho. Talvez, naquele momento, eu não tenha recurso. Aí eu vou esperar 2 meses, 1 mês? Então, eu acho que essas necessidades também, que aí, né, eu não sei se é a cargo do município, de quem é, se fosse mais ágil, não só para quem tem trissomia 13, mas qualquer condição que demande, se houvesse uma agilidade bacana, eu acho que deixaria até o coração dos cuidadores, não vou falar nem da mãe, um pouco melhor, porque às vezes você abre o armário, só tem um, dá para segunda e terça, quarta já não dá. Aí você olha para cá, igual todos nós pensamos, né? Eu costumo brincar, mas com seriedade, que dia 30 chega para todo mundo, né? Então a gente fica, tenho isso, tenho o boleto disso, boleto daquilo. Então, as necessidades do meu filho, elas acontecem igual qualquer outro compromisso. Então, eu acho que se os municípios, quem de direito, ofertasse essas necessidades, né? Óbvio, depois de passar em todos os parâmetros legais, né, para ver, realmente precisa, realmente está indicado, eu acho que isso diminuiria não é? Eu acho que seria assim bacana no sentido de promover essa tranquilidade, essa segurança emocional para as famílias, né? Eu acho que seria bem interessante. E aí, o colega como oncologista, você entendeu muito quando eu falei a questão que eu vivenciei a semana passada, que a paciente com diagnóstico de câncer de mama e o marido muito, mas muito preocupado. Então, fazendo, né, a analogia, eu acho que é em tudo. Você tem que tentar ter essa família envolvida, porque, senão, o irmão deslancha, e hoje tudo é tecnologia, aí daqui a pouquinho esse irmão só está no canto dele, e daqui a pouquinho tem um diagnóstico de TDAH ou de autismo. Então, eu acho que essa questão da família, eu acho que faz diferença em tudo na vida, né? Não só para um filho com alguma necessidade especial. Obrigado, doutora. Assim como o doutor Bruno bem mencionou, né, os meus avós eram primeiros, né, e os meus avós tiveram 6 filhos especiais que tiveram um atendimento na APAE, e era na APAE de Vitória. A minha avó, ela ficou viúva muito cedo, e a minha avó, naquela época, sozinha, ela ainda cuidava de 4. Né? Minha avó foi uma verdadeira guerreira, assim como vocês. E esse atendimento à família é uma questão muito importante, porque essas mães, elas vivem 99% pelos filhos. E elas, muitas das vezes, não têm tempo para cuidar de si próprias. Né? Às vezes, de não ir para um salão, às vezes, de não cuidar da própria saúde, de ir a um médico. E essa atenção, ela é extremamente importante. Eu quero aqui agradecer a Rosimeire também, que aqui se faz presente, juntamente com a Camila. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho as duas mães, a Valéria. Né? Pode ser a Rose? Pode ser a Rose? A Camila é mais velha, né? Então tem mais experiência. Então, vamos ouvir a Rose, depois eu quero ouvir você também. Só apertar o botãozinho.
Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. Tá bom? Tá bom. Tá bom, vida? Tá. É um prazer estar aqui, né? Ser convidada para expor a nossa vivência, né? Para que outras famílias também possam ter o privilégio de ver como nós vivemos em sentido de termos as nossas crianças nessa condição. Foi oportuna, a doutora Terezinha foi a geneticista que nos deu o apoio assim que nós tivemos a Camila, né? Recebemos a Camila, e uma fala dela que nunca esqueço, que ela falou com a gente o seguinte: olha, se as crianças, na época, né, ditas normais, precisam de X, a Camila vai precisar de X mais, né? Claro que ela usou com outras palavras, mas não desista. E a gente não desistiu. Então, haja vista que quando recebemos o diagnóstico de Camila de que ela não ia chegar no máximo a 2 anos, ia vegetar, temos aqui para dizer 16 anos. Então a gente não desistiu, e é o que a gente sempre fala com as nossas mães, com as mães recentes: não desista dos seus filhos, porque eles têm muito potencial, né? Onde eles chegam, você dá as condições, né? Claro que nenhum de nós temos o tempo certo de vida da gente, né? Isso só depende de Deus, mas o que está na nossa mão que a gente pode fazer, a gente dá uma qualidade de vida. E dentro dessa qualidade de vida está o que a doutora falou. Os trâmites, né, fisioterapia, o cuidado, e uma coisa que ela também, pegando o gancho dela, em relação às necessidades básicas de cuidado, em relação a fraldas, alimentação, porque na maioria das vezes sempre é a mãe, né? Não, poucas mães, né, têm o privilégio de ter a família como um todo, mas na maioria, como a gente tem visto no nosso dia a dia, geralmente sempre é a mãe que está na frente. E isso atrapalha, assim. Há muita burocracia, porque a gente tem que ir um monte de vezes, pegar um monte de papel. E, às vezes, não dá tempo, porque a gente tem que cuidar da criança, tem que ir para levar para fisioterapia, para médico. Então, se essas partes burocráticas pudessem ser diminuídas no sentido, né, de que facilitasse a vida dessa mãe, seria muito melhor, que ela teria muito mais tempo de estar cuidando do seu filho. E talvez até diminuiria a sobrecarga dela, e não teríamos mães muito machucadas, como eu costumo dizer, doentes, né? Porque, como foi colocado aqui, às vezes a mãe também não tem tempo nem de fazer o básico, que é uma mamografia, um preventivo, né? Que são exames de rotina. Mas, às vezes, a gente não tem tempo nem de ir no posto para poder pegar uma ficha para poder estar fazendo esse exame. Então, é isso que a gente luta, para que a gente possa ter essa facilidade, né? E agradecer mesmo essa oportunidade que vocês dão para a gente, né? Poder estar falando, falando. O Espírito Santo é do estado onde a trissonomia do 18 tem o maior número, a Valéria pode até estar embasando isso, de adultos. Nós temos crianças que... A gente fala criança porque para a gente sempre vai ser criança, mas já chegou a 32 anos. Então, quer dizer, é uma expectativa de vida muito maior do que eu vou até colocar 16 anos, que é a vida da minha filha, né? Quando se colocava que não chegaria a 2 anos, chegou a 16, agora a gente já tem uma adulta de 32, que está um pouquinho na frente. 35, né? A Priscila, esqueci da Priscila, que é 35. Eu estou pensando na Luísa, na Priscila. Né? E a Priscila, há 35 anos, a mãe era sozinha praticamente mesmo, porque ela mesmo só veio descobrir a trissonomia da neném depois de 5 anos, 5, 6 anos. Então, né? E mesmo assim, hoje ainda tem essa fala, né?
de que a criança não vai sobreviver, que é incompatível com a vida, e é isso que a gente quer tirar. Muitas vezes, eu cheguei no hospital, a minha filha, ela tem a trissonomia dela, ataca mais o pulmão. Geralmente é o pulmão e o coração, né? Mas a Camila, graças a Deus, só atacou o pulmão. Então, muitas vezes, quando ela cheguei no hospital com ela com pneumonia recorrente que ela tinha, e me falava, mãe, ela tem trissonomia, ela é síndrome de Edwards, né? E aí a gente tem que, se a gente não tem o conhecimento, vamos dizer assim, a gente cruza o braço, né? Fica por isso mesmo. Mas quando a gente tem o conhecimento, não, tudo bem, é uma condição dela, mas o que ela tem agora é uma doença. Se fosse uma criança típica que chegasse aqui com pneumonia, como é que você faria? Você não ia tratar? Então é isso que eu quero tratamento da doença da minha filha agora. A condição dela não vai mudar. E é isso que a gente luta, né, em relação a isso. Muito bem, muito obrigado, Rosimeire. Eu estava explicando para o doutor Bruno que o nosso estado é o estado onde as crianças elas têm a expectativa de vida maior. Eu acredito que seja até pelo nome do nosso estado, né? O estado do Espírito Santo. E isso que vocês falaram, e a doutora bem mencionou, acerca da tabela, né, e de dar o diagnóstico de que a condição são 2 anos. A última palavra, ela sempre é de Deus. O meu finado avô, ele teve um câncer e falaram para a nossa família, o médico falou para a nossa família que se levasse ele para São Paulo e ele fizesse uma cirurgia, nós teríamos o meu avô por mais 2 anos. E nós levamos o meu avô, ele foi para São Paulo, fez a cirurgia e infelizmente ele sobreviveu 2 meses. Talvez se não tivesse ido, teria ficado os 2 anos. Mas é sempre Deus que dá a última palavra e com relação a Ele, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É verdade, é verdade. Mas assim, em tudo na vida da gente, Deus tem um propósito. Por maiores que sejam as dificuldades que muitas das vezes a vida nos apresenta, mas nós temos hoje milhares e milhões de pessoas que gostaria de ter um filho em suas mãos e não tem essa oportunidade. Então, em tudo nós temos que dar graças, porque Deus, ele muitas das vezes nos permite passar por algumas dificuldades e para que nós possamos ser o que vocês estão sendo hoje. Vocês hoje estão sendo pilares para outras famílias poderem encarar esta condição que os filhos apresentam. E eu gostaria de ouvir a Valéria. Bom dia a todos. Eu fiz um resuminho aqui do que eu passei com Hillary para poder mostrar assim, quais são os pontos, né, que a gente mais questiona. Meu nome é Valéria, eu sou mãe da Hillary Sofia, que hoje tem 11 anos. Hillary é portadora da síndrome de Edwards, uma trissomia do cromossomo que acontece na gestação no erro genético. Hillary nasceu bem, só era pequenininha e não mamava, né? Ela não tinha sucção. Foi internada com 1 mês de vida, pois desnutriu, né? E o pediatra, que já estava desconfiado da síndrome, mandou ela para o hospital. Ele era diretor do IMABA na época, né? O pediatra dela. E ele falou comigo, vai na frente que eu estou indo atrás, não vai nem em casa buscar as coisas. Porque ele já estava, na primeira consulta, ele já tinha desconfiado, mas ela, muito bem, né? Ele fazia os exames, ela só tinha os dedinhos, as perninhas cruzadas, mas ela estava muito bem, tinha feito o exame do pezinho, ele esperou chegar o resultado, não deu nada, mas ela desnutriu. Ela já nasceu pequena e perdeu muito peso, ela só estava pele e osso, né? Quando eu levei na segunda consulta. Aí ele mandou levar. Aí
ele internou ela, e eu no pronto-socorro, a gente fica aquelas primeiras horas no pronto-socorro, né, fazendo os primeiros exames. Os exames dela todos vindo bons. Os primeiros, né, exame de sangue, urina. Aí me arrumaram uma vaga lá dentro. Eu falei, gente, tem criança morrendo lá fora. Minha filha está bem, ela só está... Eu estava leiga, né, porque ninguém fala. E é essa a questão. Gente, desconfiou? Joga para a mãe, fala, para a gente poder começar a ter direção. Porque essa falta de aviso, né, para poder falar para a gente é leiga. A Hillary estava bem, um hospital cheio de criança, tossindo, né, passando muito mal, e Hillary bem, ela só estava desnutrida. Então, me desse um leite. Para mim, eu queria um leite, um nome de um leite para me dar lá fora. E não falavam, e não, né, a real situação dela. Aí me mandaram para... Me internaram, né? Internaram ela lá dentro e colocaram uma sonda para ela tomar um leite, para ela ganhar um peso, que era um leite que dava um peso rápido. Só que nessa sonda, se a gente não ficar em cima também, eles não olham direito, essa sonda ela pode ir para o pulmão e o leite todo para o pulmão, se não olhar se está no lugar certo. Aconteceu da Hillary broncoaspirar, porque enfiaram o leite lá de qualquer jeito. Uma hora que eu estava no banheiro, quando eu voltei, Hillary estava o olho virando, o leite vazando pela boca. Foi que Hillary foi conhecer o UTI, que falam que toda criança com síndrome de Ehlers precisa de UTI. Hillary nasceu normal, foi para casa com 3 dias, véspera de Natal, bagunça na rua toda. Eu moro no subúrbio. Então, era um ouvindo funk de um lado, outro ouvindo rock do outro ouvindo pagode do outro. E Hillary, naquela bagunça, foi, né, tranquilamente. E aí, Hillary foi conhecer o UTI. Broncoaspirou, foi para a UTI, teve uma parada respiratória, que voltou com 2 minutos. Na segunda vez, ela teve uma segunda parada respiratória. Ela tinha acabado de mamar, vieram fazer fisioterapia, e ela teve uma parada de 10 minutos. Me enfiaram para fora da sala, quer dizer, se ela falecesse, não seria o erro deles, seria a síndrome. Né? Isso também aumenta muito o índice de morte, porque erros acontecem, e aí aumenta o índice de morte, aumenta a condição que eles falam para a gente que a criança não sobrevive. Né? É uma coisa que tem que ser estudada também a fundo, porque nem sempre é a síndrome que mata, é a falta ou o excesso de cuidado, porque depois desse processo, eles queriam colocar uma sonda em Hillary, que era uma abertura na barriga para ela poder mamar. E Hillary tinha uma sucção fraca, mas tinha uma sucção. Ela só precisava de fono. Eu pedi a eles que me dessem, né, condição de ter uma fono para poder estimular, eles não queriam fazer. Simplesmente chegou para mim e falou, ela tem uma síndrome de Edwards, mãe. Toda criança com Edwards tem que fazer... tem que colocar uma sonda para poder mamar. Ela não vai mamar sozinha. Hillary come pela boca até hoje, nunca fez. E aí, ouvi o termo que ela é incompatível com a vida. Hillary já tinha vivido 1 mês. Ela sorria com os irmãos. A irmã chegava da escola assoviando. Hillary percebia de fora, de dentro de casa, que era a irmã chegando. Ela chegava assoviando, já chamando Hillary no portão. Hillary já tinha vivido 1 mês, eu já tinha visto minha filha sorrir, eu já tinha visto reação de sentimento nela. E a médica chega para mim e fala, ela é incompatível com a vida. O que ela viver de 1 ano a 6 meses vai ser prostrada. Você não vai ver reação de sentimento. Anula tudo aquilo que eu vivi. 1 mês, eu já tinha vivido 1 mês. Anulou tudo que eu vivi e eu vivi um luto com a minha filha viva. Eu prostrei também. Falei, vai morrer... Não se apega. Como que não se apega? Se eu, quando engravidei, eu andava na postura, eu era operadora de caixa, né, andava de saltinho, na postura. Quando eu fiquei sabendo, me afoguei, quer dizer, tinha um ser aqui e eu já amava. Como eu não me apegar? E aí escuto aquilo ali e esqueço tudo que eu já tinha vivido, que a minha filha tinha condições. Ela viveu 1 mês desnutrindo, teve 2 paradas respiratórias e conseguiu sobreviver, e a médica chega e fala que ela ia morrer. Uma médica, uma pessoa que estudou, né, que teve todo um processo lá, são 8 anos estudando, e quem sou eu? Quem sou eu para falar que não é verdade o que ela está falando? E aí,
sem direção de tratamento. Eu recusei fazer a sonda porque eu queria tentar ver se ela mamava pela boca. Eu tive que pedir alta forçada. Eu fui embora para casa com a minha filha nos braços. A médica simplesmente chegou para mim e falou: você está pedindo alta, sua filha pode morrer em casa, mas a gente está aqui caso você precise voltar com ela. Eu falei: com certeza, que vocês estudaram para isso. Eu sou leiga, eu estou tentando fazer o que é melhor para minha filha. Eu não vou deixar fazer isso aí, porque é uma porta de bactéria. É bom quando a criança realmente, é um artifício muito bom quando a criança não tem condição mesmo. A maioria das crianças fazem. Só que eu tinha visto ali, que ia ser uma condição pior para minha filha. Eu, na época, ainda trabalhava. Tudo que ela quisesse, eu ia jogar ali. Eu sozinha não ia conseguir estimular ela. E ela ia perder o que ela já tinha de estímulo, que ela mamava, ela sugava um pouco. E fui embora para casa com ela, fui tentando dar na chuquinha os 30 ml que dava no hospital, era 30 ml de leite. Eu dava na chuquinha. Quando ela cansava, eu continuava na colher. Ela tinha que mamar aquilo ali. No hospital, eu levava 2 horas, que era numa máquina. Eu levava 2 horas. Se ela mamasse esse leite ali em 2 horas comigo, eu estava no lucro. Ela tinha que mamar aquilo ali. Fui dando, foi passando os dias. Uma vez, eu descosta, meu marido pegou ela para dar a chuquinha. Eu falei: vai dando a chuquinha, segurei até ela mamar. Quando ela largar, você me chama que eu vou dar na colher o resto. E estou lavando roupa, descosta para o meu marido. E estou vendo que está demorando e ele não me chama, eu virei ele chorando e segurando a chuquinha assim, vazia. Eu peguei e falei: é hora de aumentar. Ela agora vai tomar 50 ml. E foi assim que a gente... Quer dizer, o que falta para a gente é direção. Se eles sabem, não, mãe, vamos tentar fazer isso aqui. Se não conseguir, a gente faz, coloca a gastrostomia, que é um recurso necessário quando não se consegue. Mas ela tinha condição. Direção de tratamento. Se eu tivesse feito com Hillary, talvez ela já estava andando, porque Hillary fica em pé sozinha hoje, ela levanta, ela senta, ela brinca. Mas eu não tive direção no início. Eu fiquei no início sozinha. Foi quando eu achei um grupo, uma associação, que tinha mães com crianças mais velhas, que ali eu fui tirando direção para cuidar da minha. Porque na medicina eu não tenho, a literatura está muito ultrapassada. A literatura só fala que ela vai morrer. Ela sobreviveu. O que eu faço agora? Ela passou de 1 ano. Ela passou de 2, ela passou de 3. O que eu faço? A medicina não tem direção. Não tem como eu cuidar dela tendo referência na medicina. Não tem protocolo de atendimento. Eu tenho que me virar sozinha com a minha filha. Então, a questão é essa, é tirar esse termo incompatível com a vida, que ninguém é incompatível. Se ela tivesse durado 1 dia na minha barriga, ela não foi incompatível, ela viveu. Não teve vida ali? Ela pode ter morrido, mas ela viveu. Ela não foi incompatível. E esse termo limita a gente também de cuidar dos nossos filhos. Por que eu vou cuidar de uma criança que vai morrer? Igual quando a mãe descobre na gravidez. Você tem a condição de abortar em 24 horas, porque essa criança não vai sobreviver. E a mãe, para que eu vou ficar com uma criança que não vai sobreviver? Às vezes, escolhe o aborto. Se eu tivesse ficado sabendo na gravidez, eu não ia estar com minha filha aqui. Não ia ter tido todo esse trabalho que eu tive 11 anos na minha vida. Mas eu não tinha conhecido o amor que é ter uma criança assim. Então, assim, a gente luta, a gente está pedindo a conscientização da síndrome para poder exterminar esse termo, primeiramente, incompatível com a vida, porque ninguém é incompatível. Isso limita. E para ter direção de tratamento. Pode ser como faz Down, como faz uma criança com T13, mas é guiar. Mãe, essa criança ela é grave, é uma síndrome grave. Mas tem jeitos de falar para que a gente possa procurar recursos para poder ela sobreviver. É isso. Obrigado, Valéria. É complicado, é difícil, a gente sabe que não é fácil
vivenciar o que vocês vivenciam, ainda mais tendo esses direcionamentos contrários, né, acerca da sobrevida, né, das crianças. E você gostaria de... Valéria, eu estava aqui pensando, o que eu falo? Assim, ver o seu sentimento, que certamente é o sentimento de muitas e muitas mães que têm filhos, não apenas com a trissomia do 18, mas com várias outras condições. E como eu falei agora há pouco, a gente não está tratando aqui de uma doença, que você dá um antibiótico e sara. Né? Você está tratando de uma condição que vai acompanhar para sempre. Mas você me fez lembrar de um paciente meu, que eu voltei para o estado em 2014. Comecei a atender no Hospital Evangélico em Cachoeira de Itapemirim, e eu já devo ter hoje algo em torno de 7.000 pessoas tratadas com câncer. Uma dessas pessoas, Fábio, entrou na minha sala ali no meados de 2014, e esse paciente era um homem grande, forte, com uma família linda, entrou com uma filhinha no colo, e ele tinha uma doença extremamente avançada, um câncer de pulmão com metástases cerebrais múltiplas, e era um câncer letal mesmo que não tivesse aquela condição naquele momento. Os livros diziam que ele teria uma sobrevida em torno de 3 a 6 meses. 10 anos depois, esse homem volta no meu consultório sem evidência de doença. E toda vez que vai a Cachoeiro, ele passa na minha sala para me dar um abraço. E quando ele fala que eu curei ele, eu digo, olha, bote seu joelho no chão, porque quem te curou foi uma pessoa, foi um ser que é muito mais maravilhoso do que eu e pode muito mais do que qualquer médico. Então, esse é um exemplo que eu digo que, às vezes, as palavras que o médico fala podem curar ou pode matar. Então, nós temos aqui uma colega que parece carregar essa bandeira junto com vocês de uma maneira muito, muito firme, né, com muito coração. E na medicina e na vida existem pessoas boas, existem pessoas ruins. A régua de um não é a régua do outro. Tá certo? Então, mas acima de tudo, eu acho que tem um Deus maravilhoso que cuida de todos nós. E médico que não acredita em Deus tem que rever o que está pensando da medicina, né? De toda maneira, Valéria, eu acho que você corroborou muito bem tudo aquilo que nós já falamos em relação a não apenas a assistência às crianças, mas também à família. Das dificuldades que você enfrenta, de debates que são debates difíceis de serem feitos. Né? Você citou aqui, por exemplo, o aborto. É um debate extremamente complexo, tá certo? E quem decide pelas crianças? Né? Enfim, não é o meu objetivo traçar aqui nenhum tipo de debate em relação a isso, mas para você ver quão grande é esse assunto que nós estamos tratando aqui, Fábio. O quão importante é esse assunto que nós estamos tratando aqui. Mas o que nós podemos fazer é estar ao lado de vocês, nos colocar mais uma vez à disposição. A Comissão de Saúde está aqui de portas abertas. Eu queria parabenizar o deputado Fábio por trazer esse tema para a reunião. O Fábio sabe que nós temos aqui uma comissão bastante plural e que não há nenhum tipo de cerceamento a ideias, ideais, pautas e bandeiras de qualquer um dos membros dessa comissão e tampouco aos demais deputados não membros. A Comissão de Saúde está aqui para dar voz à sociedade. E o que nós queremos é uma saúde que seja de fato digna. E para mim, digno é você não precisar implorar por aquilo que já deveria ser seu. Isso é dignidade. Que os filhos de vocês tenham assistência. Não é digno que você não tenha um suplemento, por exemplo, nutricional para a tua filha no final do mês. Não é digno que a tua filha passe fome por ineficiência do Estado. E nós já trouxemos essa pauta aqui para a Comissão de Saúde, não falando da trissomia, mas falando de tudo. Os pacientes com câncer, por exemplo, a gente só podia até pouco tempo atrás prescrever suplemento nutricional depois que tivesse com sonda nasoenteral.
E assim mesmo demora 60 dias para chegar. Mas e aí? Quem não tem dinheiro morre de fome? Em um Estado que é organizado e que a gente grita para os quatro ventos que tem recurso e tem gestão. Sim, é verdade, tem recurso, tem gestão, mas tem que ter entrega. Né? E deixar uma pessoa com fome não é ter entrega. Então, nós já trouxemos essa bandeira, essa pauta várias vezes aqui, cobramos, inclusive evoluímos com essa entrega, graças ao trabalho aqui da nossa Comissão de Saúde, que tem cobrado insistentemente. Mas parabéns a vocês e eu estou aqui à disposição. Antes de franquear a palavra ao doutor Edson, eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Terezinha mais uma vez. Doutora, até mesmo para que nós possamos, para que eu possa tá fazendo um encaminhamento, doutor Bruno, não foi mudado ainda esta questão acerca da cartilha de que as crianças, a condição dela são apenas 2 anos de vida? Essa cartilha, ela tem validade até hoje? Na realidade, não é validade. É quando você vai ler sobre o tema. Se você pega informações mais antigas... Eles falam sobre isso. Aí você vê essa ordem aí, né? Isso. Mas, assim, o que eu falo muito é que você tem uma pessoa... Aquilo que a gente está discutindo. Você tem uma pessoa. Eu acho que a família tem que ter todas as informações, que é um bebê de risco, mas a gente está tratando, a gente está promovendo o melhor, porque você não pode também não passar para a família os riscos inerentes. Só que tem várias formas de você passar sem ser taxativo. Sim. Então, por isso que a gente fala, eu tenho o boletim diário que você vai passando, a parte pulmonar está bem, a gastrointestinal. Então, essa tabela hoje já tem vários anos que ela não é mais utilizada. Então, eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas que fazem menção a ela é que não acompanham os avanços da literatura. Entendi. Assim como o prematuro. Hoje, você pega prematuro de 800 gramas, que fica 90 dias, tem alta. E isso, há 30 anos atrás, não era uma realidade. Então, você tem que ter os dados atualizados da literatura, que aí você consegue acolher, passando a verdade, né, do diagnóstico, prognóstico, mas... vamos fazer o possível, né? Então, é com esse olhar. Obrigado. Doutor Edson. Bom dia a todos os presentes. Bom dia a todos que nos assistem. Parabenizar o deputado Fábio pelo excelente tema. Doutor Bruno, bom dia também. Meu nome é Edson, para quem não me conhece, sou funcionário da Casa, num cargo de consultor legislativo e dou apoio aqui ao doutor Bruno na comissão. Querendo colaborar, né, a respeito do tema, eu gostaria de saber, não sei se existe, se fazem, né, nas entidades, nas pestalozes, nas APAI, reuniões com essas famílias. Não falo só a mãe e o filho que tem, né, a síndrome. Eu digo realmente, né, se não tiver, uma ideia, uma que eu dou aqui para colaborar, que se faça reuniões com as famílias, né? Que aí uma família fala como assim, infelizmente, né, a gente usa o problema, né, mas fala sobre a situação, de como ela lida com o filho, a outra vai falar também. Então, em si, dali sai um aprendizado geral, né? Não, eu gostei dessa ideia, isso aí pode ajudar a minha também, e daí vai, né? Além de uma convivência, de um conhecimento, de uma amizade que se forma dentro desse grupo, né? Essa é uma ideia. Pode ser feito também, não sei, né, nos CRAS, que são os centros de referências, que podem também dar esse apoio, né? E a respeito também da síndrome, perguntar à doutora Terezinha se há algum estudo genético ou se tem alguma seleção genética que possa ser feito, por exemplo, um casal, faça um exame, constatou, como é que isso pode ser tratado? Mas a gente quer ter a criança. Isso pode ser feito, sei lá, de repente,
uma seleção e depois ser feito in vitro e ser colocado, né, a mãe ter essa gestação? Não sei se, né, como ela é geneticista, talvez consiga me responder. Tá? Essas minhas questões e a minha colaboração. Muito obrigado. Obrigado, doutor Edson. Vamos lá. Então, para a gravidez não natural, que é a fertilização in vitro, você tem como? Você pode, antes de fazer a transferência, fazer o teste genético, que é o diagnóstico pré-implantacional. Aí, quem apresenta a condição, você não transfere, quem não apresenta, você transfere. E isso é comum quando você tem alterações no cariótipo, que são hereditárias, que é o que a gente chama de translocação. Então, a pessoa que tem uma translocação, ela tem uma chance, a priori, de 50% de passar essa característica para o feto. Então, você pode, antes de engravidar, fazer o teste genético e dar continuidade à fertilização se essas células não apresentarem a anomalia cromossômica. Isso hoje já é uma realidade. Aí, eu queria só fazer um complemento para vocês. Já foi instituído no Brasil o Programa Nacional de Doenças Raras. Então, eu acho que talvez vocês poderiam dar uma força para ver como que está essa implantação aqui no Estado. Porque tem as portarias, tem tudo. E esses núcleos de doenças raras que está acontecendo no Brasil inteiro é com esse objetivo de você ter assistência, independente da causa, da etiologia da condição. Então, seria um atendimento multidisciplinar, em locais especializados também, com toda assistência, com equipe multidisciplinar. Eu não sei como que está aqui no Espírito Santo esse andamento, porque, a nível nacional, já tem vários e vários estados que já implementaram, inclusive, com todo o direcionamento, né, do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Doenças Raras. Eu acho que isso seria um diferencial para as famílias com as diversas patologias, muito bom. Eu queria lembrar aqui que a síndrome de Edwards ela é a segunda maior síndrome, né, que acontece com mais frequência. A síndrome de Edwards só perde para a síndrome de Down. Então, ela aqui é a que mais acomete, né, as grávidas, né, as crianças, é a síndrome de Edwards. Mas como o índice de morte, né, é alto, acaba não tendo estudo, né, acaba falecendo muito antes do nascimento, então não conclui estudo porque falece, né? Então é a segunda mais comum, mas ninguém estuda. E a respeito de a gente tirar experiências, acontece isso, doutor, mas de acordo com a internet que evoluiu, hoje em dia, né, a gente consegue concluir isso aí de saber de experiências. Pela internet, a gente achou um grupo que uma mãe que teve uma criança, hoje estaria com 20 quantos anos? O filho da associação lá teria uns 22 anos. E o que ela passou, a gente passa, né? O que ela passou no hospital, de falta de informação. O filho dela faleceu com 1 ano e 8 meses. Ela acabou formando uma associação de apoio às famílias, né, que vai entrando, a gente entra lá totalmente despedaçada, sem saber o que fazer com uma criança nos braços, né, porque não tem direção, e outras mães com crianças mais velhas que vão dando a direção para a gente. Né, minha filha ela é a primeira, tanto do meu lado como do lado do meu marido. Eu nunca tinha tido contato com nenhuma criança especial. E eu não sabia, não tinha nem o que fazer, eu não sabia nem nome de nada. Nem nome de fisioterapia, o que eu tinha que procurar. A PAI, para mim, eu sabia que era para criança especial, mas eu não sabia nem que rumo tomar para poder ir procurar uma PAI. E eu não tive essa direção no hospital, mas a minha sorte é que eu tinha um celular na mão. Tudo que falavam da minha filha em termos médicos, eu ficava na porta escutando as enfermeiras de troca de plantão passarem para uma para outra o que tinha acontecido durante aquele plantão, para mim pesquisar, né, e ficar sabendo o que minha filha tinha tido naquele dia,
Foi, né, assim que eu ficava sabendo muitas coisas, porque eles não chegavam para mim e falavam nada. E achei esse grupo, nessa associação, que tinha crianças lá mais velhas, que eu peguei, olhei e falei assim, gente, não é possível que de 1960 para cá não sobrou uma criança com essa síndrome, porque se sobrou, eu vou fazer o que essa mãe fez. E aí fui procurar, né, e achei essa associação dessa mãe que também sofreu, e outras mães, foi que eu fui achar aqui no estado, né, as outras mães também, a gente faz reunião, todo ano a gente faz uma reunião para poder se ver, né, as mães se veem e tudo, e conseguir, eu sento perto das mais velhas, vou lá aqui, está acontecendo isso com o Hillary, como é que foi? Para poder ter uma direção do que fazer com a minha filha. Porque entidade nenhuma, até na PAI, quando eu cheguei, a única coisa que me falaram era, eu conheço uma criança. E aí eu pegava o endereço, foi que eu fiquei sabendo da Camila, foi na PAI, porque sentar mesmo e conversar, instruir, a gente não tem instituição nenhuma que faça isso, desde a porta do hospital. Se me permite, só uma contribuição, Valéria e doutora Terezinha. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, que institui no âmbito do Estado do Espírito Santo o Estatuto das Pessoas com Doenças Raras, Doenças Crônicas e Complexas. O objetivo dessa lei é, fundamentalmente, não apenas garantir assistência e tornar isso uma política de Estado, uma política de Estado, não uma política de governo, sistematizando essa assistência, mas levando em consideração também a informação, que eu acho que é fundamental. É quando você tem um diagnóstico, fecha um diagnóstico e como se apagasse a luz. Então, a gente precisa acender a luz. E a única forma de se acender essa luz é levar informação. Eu acho que é essa carência. Tá certo? Então, nós já temos um projeto de lei que pode ser que os deputados podem contribuir, tá? O deputado Fábio, os demais deputados da sociedade, esse debate que nós estamos traçando aqui, que possam ser feitas emendas para melhorar, inclusive, a redação que já temos em tramitação na casa, mas nós já temos uma lei tramitando, doutora Terezinha, nesse sentido também. Mas, assim, como sugestão, vem junto à Secretaria de Saúde Estadual, como que está aqui no Estado as implementações para os núcleos, né, de atendimento das doenças raras, porque nacionalmente já foi implantado, né? Aí a carga de cada estado traçar as políticas, né? Queridos, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Rosemary Santana e a Camila. Gostaria de agradecer a Valéria Felper, junto com a Hillary, a doutora Terezinha, que nos ajudou muito com a sua explanação acerca da trissomia 18. Agradecer a Deus, o gabinete, a Comissão de Saúde, a presidência da ALIS, a diretoria das comissões permanentes, os servidores da Engenharia e Tecnologia, aos repórteres da TV ALIS, taquigrafia, procuradores e consultor legislativo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores membros para a próxima comissão, que será extraordinária no dia 18/11 de 2025, às 9 horas, no auditório Augusto Rusk, nesta Casa de Leis. Muito obrigado a todos.